E quando nós chegamos em 94, nós já chegamos tendo problema. Nossa zaga inteira machucou. Ricardo Gomes, Moser, Ricardo Rocha, todo mundo machucou. Aí formou uma dupla de zaga, Aldair e Márcio Santos. Melhor dupla de zaga que você pode. Porque pra quem morava no Jardim Irene, na periferia, simples, pobre, humilde, que não tinha nada, e que se vê com tudo isso na frente, cara, tô com a vida tranquila. Em nenhum momento meu pai duvidou da minha capacidade. E quando o São Paulo me aceitou na pouca gente pode falar isso, né? E pouca gente, porque você ser escolhido entre os melhores laterais da história do futebol é algo impressionante. Eu fui assistir a Copa do Mundo, a última, né, de 22. Eu tava lá e estar... Porque a do Brasil eu não acompanhei muito, porque eu tava trabalhando pra caralho, e aí pra mim foi meio... Eu morava no Rio, e toda vez que tinha jogo no Rio era uma maluquice da porra, e acabou que eu não fui em nenhum jogo. A primeira vez que eu fui no jogo de Copa do Mundo foi em 22. E já é uma sensação... Estar no jogo assistindo já é sinistro, porra. Imagina estar lá dentro, ser campeão, segurar a taça, dar um beijinho nela, com aquele time insano. Porra. Cara, Copa do Mundo... Era as 32 melhores seleções do mundo. Cara, ali não tem competição melhor do que isso. Cara, são só 32. Eram só 32. Uhum. São as 32 melhores. São os 32 melhores jogadores por cada seleção. Imagine o que é isso. Cara, ser campeão do mundo é difícil. Eu falo pra todo mundo. Ser campeão do mundo não é fácil, não. Cara, então quando você é campeão do mundo, tem que valorizar. Eu falava com o Zico falava assim, capitão, eu troco todos os meus títulos por um título de campeão do mundo, cara. Nós tivemos tantos jogadores fenomenais no nosso país que não tiveram o privilégio, o prazer de falar assim, olha, eu sou campeão do mundo. Eu tenho o privilégio de falar que eu sou bicampeão do mundo. Sem gração tu, inclusive. Cara, né? Eu tenho o privilégio de falar que sou bicampeão, porque é tudo, cara. São 4 anos de expectativa, são 4 anos de espera, é a fase de eliminatórias, os desafios que você tem, é a mudança de treinador antes de chegar na Copa do Mundo, é a incerteza se você vai para a Copa do Mundo ou não, é a expectativa que gera em torno da seleção brasileira. Cara, nós geramos uma expectativa para 220 milhões de brasileiros. Porque muita gente fala, eu não vou ver a seleção, mas quando a seleção não vai jogar, tá todo mundo vendo, tá todo mundo torcendo por nós. E eu passava muito isso para eles também. Não pensa porque são meia dúzia de gato pingado que falou mal de vocês que o Brasil inteiro tá falando mal. Não, pelo contrário. Aqueles 6 lá não pode justificar os 220 milhões de brasileiros. Então, pensa nas pessoas que estão falando bem, que tá torcendo pra seleção brasileira. Porque no final, todo mundo torce pra seleção brasileira. No final torce. Tem a galera, tem um monte de corneteiro, tem inclusive galera da mídia, cai de pau e tal. Muito porque é isso que dá clique, no fim das contas, ou na época, né, chamava atenção, vendia jornal e tudo mais. Mas a verdade é que, cara, eu lembro em 94 que parava a porra toda, meu irmão, quando ia ter jogo. Tipo, não tinha aula, né? Mesma coisa em 98, mesma coisa depois em 2002. Aí isso foi abrandando, né? Foi ficando menos intenso esse amor. Mas eu lembro de como era. Eu lembro de 94 eu era uma criancinha, eu tinha 9 anos. Mas eu lembro de algumas coisas. Eu lembro daquela final, tava na casa do meu tio. Eu lembro como a seleção chega desacreditada, inclusive, pra caralho, né? Acho que isso foi o combustível, inclusive, pra vocês, não foi, não? Foi. É sempre desafiador, Igor. Igão, é sempre desafiador. Se chegar numa Copa do Mundo desacreditada pelo seu povo, pelo seu país, é desafiador. 94 eu era um coadjuvante, por exemplo. O titular absoluto era o Jorginho. E eu sabia que eu era o reserva do Jorginho. Nós classificamos no último jogo no Maracanã, mano. Nós chegamos na Copa do Mundo de 94, as notícias eram do Brasil e a 16ª seleção da Copa do Mundo. Não vai passar da primeira fase. Eu lembro de uma frase que ele falava, a era dos dinossauros, a era Dunga, a era do não sei o quê, porque eles vieram de um mau resultado em 90. Então que já tinha que acabar, que o Dunga não tinha que mais ir para a seleção brasileira. Cara, e nós... menino ainda, vamos dizer, né, em relação a Raí, Jorginho, Ricardo Rocha, Mauro Silva, Dungazinho, Mazinho, Romário, Bebeto. Tinha, jogador cascudo, mano. O mais novo desse time era o Ronaldinho, não era? O mais novo era o Ronaldinho. O Ronaldinho. Paulo Sérgio, Viola, essa é a galera toda. Eu completei esse álbum aí. Cara, depois que o Brasil entrou de mão dada aqui no Brasil, naquele jogo em Recife, aí os caras falaram,
Agora esquece. Copa do Mundo vai ser diferente. Porque eles falavam no vestiário, nós só precisamos classificar. Só precisa classificar. Porque o Brasil é respeitado. Por incrível que pareça, muita gente acha que não, mas o Brasil é o Brasil. O Brasil é respeitado onde vai, a camisa verde e amarela é respeitada onde vai. Eles têm medo da seleção brasileira. Quem joga de igual para igual com a seleção brasileira sofre porque sabe do potencial da seleção brasileira. E quando nós chegamos em 94, nós já chegamos tendo problema. Nossa zaga inteira machucou. Ricardo Gomes, Moser, Ricardo Rocha, todo mundo machucou. Aí formou uma dupla de zaga, Aldair e Márcio Santos. Melhor dupla de zaga que você pode imaginar. Nosso time se uniu, cara. Nosso time se uniu tanto que nós que éramos reserva, nós treinávamos como se fosse a seleção adversária da seleção brasileira. O Parreira falava, eu preciso de vocês, gente. Pode contar conosco, Parreira. O que o senhor precisa? Que vocês treinam como a Holanda vai jogar. Que vocês treinam como os Estados Unidos vai jogar. Que vocês treinam como a Itália vai jogar. Não tem problema, professor. O que o senhor quiser, nós vamos fazer. E nós fazíamos exatamente como ele pedia, porque nós dávamos a dificuldade que os nossos titulares iriam enfrentar dentro de campo. Uhum. Então, o nosso treino era muito intenso. E a gente fazia isso com prazer, cara. A gente fazia isso com prazer porque a gente sabia que se os caras fossem campeão, nós éramos campeão, pô. Nós vamos ser campeão do mundo também. Então, muita gente... Para muita gente, o Brasil não iria passar da primeira fase. Uhum. Chegou desacreditado. E esses caras no vestiário falaram assim, ó, nós vamos voltar daqui campeão do mundo. Não existia outra palavra. Não existia a palavra de... Talvez. Talvez. Aquele pessimismo. Não, era tudo otimismo. Campeão do mundo. Vamos ser campeão. Todo mundo otimista. Vamos ser campeão do mundo. Vamos ser campeão do mundo. Vamos ser campeão do mundo. Acabou. O pensamento era pensamento positivo. Não tinha um pensamento negativo. Não, nós não vamos ser campeão. Cara, e o pensamento positivo, cara, isso contagia. Uhum. Imagine se a gente chega lá na Copa do Mundo. Vamos perder. Nós não vamos ganhar. Hoje. Cara, não tinha dessa. Era alegria no treino, era alegria no vestiário, era alegria no ônibus, era alegria no refeitório. União completa? União completa. Isso é importante pra caralho. União completíssima. Que nem eu te falei, nós sabíamos que nós éramos reservas. Nós sabíamos que nós precisávamos treinar nosso time principal. Não tinha vaidade. A gente não queria nem saber quem vai fazer gol, quem vai defender, quem não vai. Nós temos que treinar eles, porque se eles forem campeão, nós vamos ser campeão também, pô. Uma hora o nosso tempo vai chegar. O Ronaldo foi pra 94 e não jogou um jogo. 98 já era o melhor jogador da história. Olha como a seleção brasileira te traz benefícios. Olha como ele tinha acabado de ganhar a bola de ouro, inclusive, em 97. Olha como esses meninos têm que pensar dessa maneira. Muita gente fala, eu vou pra Copa do Mundo, eu não vou jogar. Esteja lá, mano. O jogar ou não é consequência. Uhum. Eu também achei que eu não ia jogar, eu disputei a final da Copa do Mundo. Treinei 32 dias arduamente, esperando uma única oportunidade. Treinei os 32 dias esperando uma oportunidade. Aí no sexto jogo, o Muracy falou assim pra mim, Cafu, você vai continuar treinando na mesma intensidade, meu? Você tá treinando desde o começo, no mesmo ritmo, você é o único que não baixou o ritmo. Eu falei, Moura, faltam 2 jogos. Não sei se vai precisar. Vou continuar treinando. Nisso vem o Parreira. O Parreira, se tiver 2 conversando, ele acha que tá cochichando dele, né? Estão falando de mim aí, né? Ô, professor, tô conversando com o Moura. Só se o Moura estiver falando do senhor. Porque eu não tô. Falei, o que foi, Moura? Falei, não, Parreira, tô falando com o Cafu. Ele tá treinando desde o começo. São 32 dias que ele tá treinando. Arduamente, no mesmo ritmo, intenso. O Parreira falou assim, você acha que eu não tô vendo? E eu sei que se eu precisar deles, eu sei qual momento que eu posso colocar. E eu sei que se eu precisar, eles vão entrar. Passou o sexto jogo, eu não joguei. Final da Copa do Mundo. 16 minutos de jogo, o Jorginho colocou a primeira vez a mão na coxa. O Parreira olha pra trás e fala, Moura, Cafu tá aquecido? O Moura falou, tem 32 dias que ele tá aquecido, Parreira. Ele falou pra mim, Cafu, e aí, tá pronto? Eu falei, professor, tem 32 dias que eu tô pronto. Tem 32 dias que eu tô esperando a oportunidade. Se eu quiser, eu entro agora. Agora? Tô pronto. Caneleira já colocada, chuteira amarrada, camisa pra dentro do short só. Tô pronto. Verdade? Falei, verdade. Aquece que daqui a pouco você vai entrar. Prontíssimo. Entrei, dei passe pro Romário, dei passe pro Bebeto, dei passe pro Mauro Silva, joguei, eles quase fizeram gols. Mas eu tava lá. Eu me preparei. Me preparei, esperando uma oportunidade. Ela chegou na final da Copa, mano. E toda essa preparação te ajuda, inclusive, pra entrar com menos cu na mão numa final de Copa do Mundo, não é? Cara, entrei como se nada tivesse acontecendo. Como se fosse um jogo normal. Como se fosse um jogo normal. Cara, eu me preparei, mano. Eu ia te perguntar qual que foi o jogo que mais deixou
tenso, assim, se foi, sei lá, o da Suécia, por exemplo, ou dos Estados Unidos com aquele gol chorado e tudo mais? Não, talvez o da Holanda. É? O da Holanda foi o que de repente deixou mais tenso. Porque os outros... Cara, a Holanda tava 2-0, 2-2. Aí você fala, caramba. Agora o resto, a gente tinha certeza. Certeza absoluta. Entendi. A da Itália, o Viola entrou, quase fez gol. A gente tava preparado, cara. Nós se preparamos. Em uma das minhas palestras, uma das frases que eu falo é exatamente essa. Estejam preparados para as oportunidades. Porque nós nunca sabemos quando a oportunidade vai chegar para nós. Aí eu dou esse exemplo. Olha a minha quando chegou. E se eu não tivesse preparado? E se eu não tivesse pronto? E se durante esses 32 dias o Parreira mandasse eu fazia assim... Não vou jogar mesmo. Se esses 32 dias eu tivesse dando migué no treino, não tivesse me dedicando. Eu voltei pro Brasil com 38 anos com pré-contrato assinado com o Santos. Para jogar até aos 40. Então eu fui colocando meta. Falei, ó, com 36 anos, paro, vou curtir meus netos, curtir meus filhos e viver tranquilo. Porque para quem morava no Jardim Irene, na periferia... simples, pobre, humilde, que não tinha nada, e que se vê com tudo isso na frente, cara, tô com a vida tranquila. E parar de jogar Eu já conversei com alguns outros jogadores de futebol e eles falam que o jogador de futebol morre 2 vezes, né? Quando para de jogar e depois quando morre pra valer, né? Cara, tem tanta coisa pra gente falar, mas vamos lá. Quando você parou de jogar, cara, como é que foi o dia seguinte? Tipo, não vou mais jogar. Acorda no dia seguinte. Como é que é isso, cara? Olha só, eu me preparei 2 anos antes para voltar pro Brasil. Em 2006, eu falei pro Galeano, pro Leonardo e pro Braida. 2008 eu vou embora. 2008 eu volto pro Brasil. Então você já prepara outro lateral. Eu até tava ajudando, pra você ter ideia, eu tava ajudando o Mila a arrumar outro lateral. Ó, eu vou indicar um lateral pra vocês, um cara que vai vir aqui, vai jogar. Fica tranquilo. 2006 eu tô vazando, hein? Tô indo pra casa, vou ficar com meus pais, não quero saber. 2007 eles nada. 2008, último jogo, Mila e Udinese, despedida, eu fiz o gol, lá. Eles me chamam na sede. Cafu, tá aqui, ó. Contratinho de mais um ano pra você. Falei, Léo, Galeano, obrigado. Estou indo embora. Eu avisei pra vocês 2 anos atrás. 2008 eu volto pro Brasil pra ficar com os meus pais. Obrigado, tô muito feliz. Com 38 anos, o Mila querer fazer um contrato comigo ainda. Cara, pra mim isso é louvável. Obrigado, mas tô indo embora. Peguei e fui embora. Eu me preparei 2 anos antes. Entendi. Porque eu já sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que a adrenalina ia baixar, que as condições de vida ia diminuir, que não ia entrar da mesma maneira que entrava como eu estava no Mila, que eu sabia que eu poderia contar mês a mês que aquele dinheirinho já estava lá, que eu sabia que se eu ganhasse um bicho eu teria um extra, que uma propaganda outra ia entrar. Então eu já vim diminuindo o meu ritmo, porque eu sabia que isso ia diminuir um pouco mais. Então eu me preparei para isso. Mas eu me preparei também para ser palestrante. Depois eu falei, poxa, eu vou parar, eu vou viver do quê agora? Agora só vai sair? E como é que eu vou fazer para entrar? Aí eu comecei a dar ênfase nas palestras, fazer eventos, fazer ativações. Então, eu sempre fiquei ativo. Até hoje eu não parei. E tem já 16 anos que eu não jogo mais futebol. Então, a minha vida praticamente só parou dentro dos gramados, porque fora dela eu trabalho mais do que se eu estivesse jogando. Mas para um jogador normal, que não se preparou, que não faz ativação, eu vejo muita gente com depressão, sem ter o que fazer, com problemas. A gente ajuda muito os jogadores que têm problemas porque não se preparou, porque não guardou, porque não achou que isso poderia acontecer. Não é fácil você sair de uma adrenalina onde o estádio de 120 mil pessoas está te aplaudindo e no dia seguinte você sai na rua e ninguém te olha. Então você tem que ter a cabeça boa, senão você pira mesmo. Eu imagino que sim, cara. Imagino que sim. E que bom que tu se preparou. Tu faz palestras, agora você falou, tu é palestrante. O tema dessas palestras vai mudando? Geralmente tu tá falando de quê? Eu falo de trabalho de equipe, falo de liderança. O foco principal é liderança, Saga Cafu, liderança. Porque eu aprendi a ser líder. Eu liderei uma seleção brasileira em 2002, eu fui capitão do Palmeiras, eu fui um capitão do Milan. Então, o meu foco é trabalho em equipe e liderança. Comprometimento, foco, determinação, o ser humano, trabalhar o ser humano, fazer eles entenderem o quanto é importante o trabalho em grupo, mas o foco é exatamente esse, é liderança. Entendi. Bom, faz todo sentido, tem tudo a ver contigo mesmo, né?
Agora, Cafu, me conta o que tu sentiu, o que passou pela tua cabeça quando tu deu aquele beijinho na taça da Copa do Mundo, cara? Cara, a minha história foi muito engraçada no começo, antes de chegar na taça, né? Eu fui mandado embora 9 vezes. É? 9 vezes. Por 9 vezes as pessoas falaram pra mim que eu jamais seria um jogador de futebol, que eu não tinha condições de ser jogador de futebol, que eu era feio, que eu era magro, que eu era baixo, que meu cabelo era ruim. Bom, feio eles acertaram. Essa parte aí tem muita gente que discorda, viu? Eu imagino que sim. Tem gente que fala assim, quem foi que falou que você é feio? Eu falo, tá vendo? Alguém falou. Então, cara, e aí, se eu tivesse parado naquele tempo, pegado meu telefone, que não tinha, né? No dia de hoje. O treinador fala que eu sou magro, que eu sou velho, minhas pernas é finas, não vou ser jogador. Talvez eu teria um emprego no dia seguinte. Mas não. Eu não parei pra me lamentar porque o treinador falou que eu era magro. E porque ele me falou um não. Eu falei, um não pode ser maior do que eu quero. Um sim. Então, pra mim, todo mundo, antes de se transformar no jogador de futebol, tinha que passar por esses nãos. Então, toda vez que ele falava não, eu falava, não, vou correr atrás do sim. Mais uma etapa que eu tô vivendo. É mais uma etapa que eu tô vivendo. Aí, só do São Paulo, eu fui mandado embora 4 vezes, mano. E nem por isso eu deixei de tentar. Jogando de lateral Jogando de lateral. Não, de meia. Eu nunca fui lateral. Exato. Meia, ponta, centroavante. Eu ia fazer teste nos clubes. Cada clube ia numa posição diferente para ver se os treinadores não me conheciam. Então, antes de dar um beijo, né, nessa taça, eu tive que passar por etapas até chegar lá. E tem uma frase que nós falamos lá embaixo, que é com uma simples palavra você muda a vida de uma pessoa. E com uma simples palavra, o meu pai mudou minha vida e minha mãe. Porque todas as vezes que eu tomava um não, que eu chegava em casa, cabeça baixa, triste, olhava pro meu pai mineiro, né, alegre, sempre feliz. E aí, filhão, como é que foi a peneira hoje? Eu falava, pai, fui mandado embora. E eu falava com meu pai rindo, respondia rindo. Falava, filhão, fica tranquilo, essa barreira aí você vai superar. Então, por 9 vezes, o meu pai repetiu sempre a mesma coisa. São barreiras que colocaram na sua vida que só você pode superar. Eu falava, poxa, pai, mas que raio de barreiras são essas? Eu vou lá, eu treino, eu jogo e tô sempre sendo mandado embora e nunca dá certo. Meu pai falou, não, fica tranquilo, filho, um dia vai dar. Tu já era o Cafuringa nessa época aí? Não, era o Marquinhos ainda. Tá. E ele falava, meu filho, ó, um sim não pode ser, um não pode ser maior do que você quer, um sim. Um não pode definir quem é você. Ele só dava essas pílulas, sabe? Soltava essas pílulas, eu falava, e eu gosto dessas pílulas. Eu falava, caramba, é verdade. E fui. Aí um dia eu fui para Itaquaquecetuba. Itaquaquecetuba fez um jogo amistoso contra o São Paulo e nós passamos no teste nesse jogo amistoso, né? E por incrível que pareça, esse jogo amistoso que a gente tinha pedido tinha sido o São Paulo, porque o São Paulo já estava monitorando 3 jogadores de Itaquaquecetuba já há mais de anos, estava nos monitorando. Então, de lá eu fui para Itaquaquecetuba. Mas falando do meu pai, quando eu falo que uma simples palavra você muda a vida de uma pessoa, nesses 9 nãos, bastava um, que meu pai falasse assim, ó, vai trabalhar, eu teria ido trabalhar. Preciso de você em casa, eu teria ficado em casa. Você não vai ser jogador de futebol, eu não teria sido jogador de futebol. Desiste de tudo, eu teria desistido. Em nenhum momento meu pai duvidou da minha capacidade. E quando o São Paulo me aceitou pouca gente pode falar isso, né? E pouca gente. E quando o São Paulo me aceitou na peneira para ser jogador de São Paulo, ele me deu uma ficha de inscrição para assinar. Ó, vocês passaram na peneira, eu estou resumindo bastante a história aqui, né? Vocês passaram na peneira, eu preciso que vocês assinem essa ficha de inscrição, porque vocês são menores de idade, assina pelos pais de vocês. Cara, eu peguei essa ficha de inscrição, todo feliz, fui para casa, coloquei minha chuteirinha debaixo do braço, esperei meu pai chegar do trabalho, servidor público meu pai, trabalhou na prefeitura há mais de anos. Falei, pai, fica aí que eu preciso falar com o senhor, eu tenho uma notícia para dar para o senhor, mas eu quero esperar a mãe chegar. Meu pai falou, e aí, filhão, o que foi? O que está acontecendo? Falei, não, pai, preciso dar uma notícia pro senhor. Meu pai, filhão. Falei, pai, credibilidade é tudo, fica tranquilo. E fui pra escola, na escola todo mundo feliz da vida, Cafu, pô, você vai ser jogador, a vizinhança toda, você vai ser jogador, o bairro inteiro, você vai ser jogador. Eu falei pros meus irmãos, pelo amor de Deus, cuida da vizinha pra ela não falar pra mãe que eu vou ser jogador, porque sabe aquela mulher que fala, ó, PVA do seu carro, hein? A conta de luz, sabia tudo? Eu falei, pelo amor de Deus, segura ela. E eu esperei minha mãe chegar. Quando minha mãe chegou, bateu na porta, eu corri para abrir a porta. Já tinha voltado da escola, meus irmãos tudo no cantinho lá, assim, escondido, né, para ver a notícia. Falei, minha mãe abriu a porta, falei, benção, mãe, Deus te abençoe, filho. Tá tudo bem, mãe? Ela, tá tudo bem, mãe. Como é que a senhora tá, mãe? Tô bem, meu filho. Minha mãe suada, uma morenona bonita, né? Ah, meu filho, o que tá acontecendo? Preciso fazer a janta, acabei de voltar do trabalho, tô suado, tô cansado. Eu falei, eu sei, mãe, preciso falar com a senhora e com o pai junto.
Aí minha mãe olhou pro meu pai olhou pra minha mãe, meu pai falou assim, minha mãe falou, ô Célio, tá tudo bem? Meu pai falou, Cleusa, não sei não, o Marco falou que ia falar comigo e com você junto, aconteceu alguma coisa. O que foi, meu filho? Falei, mãe, senta aí. Aí eu peguei a ficha de inscrição, coloquei aqui atrás, minha chuteirinha coloquei debaixo do braço, repeti a mesma cena que eu fiz 9 vezes, e eu fui até meu pai. Falei, pai, dessa vez sou eu que tenho que fazer uma pergunta pro senhor. Por quê? Que todas as vezes, as 9 vezes que eu cheguei perto do senhor e falei pro senhor que tinha sido mandado embora da peneira, que não tinha dado certo, em nenhum momento o senhor pediu para eu desistir, pediu para eu não jogar mais futebol, pediu para ajudar o senhor a trabalhar, pediu para eu ficar em casa. Em nenhum momento o senhor fez isso, pai. Por quê? Ele falou, filho, eu não sei por que você está me perguntando isso, mas uma coisa eu não tenho dúvida, de onde você pode chegar. Não tenho dúvida da sua capacidade e onde você pode chegar. Agora, eu não sei por que você está perguntando isso. Eu falei, pai, muito obrigado. Mãe, muito obrigado. Meu pai olhou para mim, obrigado por quê, filho? Uma simples palavra, o senhor mudou minha vida, pai. Como assim, filho? Não estou entendendo. Se qualquer uma dessas vezes o senhor tivesse falado para eu ir jogar bola, eu teria ido, não teria ido. Se qualquer uma dessas vezes o senhor tivesse falado se não vai dar certo, não teria dado certo. Se eu tivesse falado vai trabalhar, eu teria ido trabalhar. Olha, com uma simples palavra do senhor, o senhor mudou minha vida. O senhor fez com que eu acreditasse naquilo que eu queria, que era ser um jogador de futebol. Então, ó, a barreira acaba de ser superada. Quando o senhor assinar esse contrato e a mãe, eu vou ser um jogador de futebol. Isso é quinta, domingo eu vou jogar. Aí meu pai chorou, minha mãe chorou, meus irmãos entrou o bairro inteiro já fazendo festa, soltando fogos. Foi a partir daí que eu me transformei num jogador de futebol. Então, maneiro. Isso tudo eu resumi para responder a sua pergunta. Quando eu beijei aquela taça, primeiro, o púlpilo. Eu vi aquele púlpilo, eu falei, caramba, meu. Bati lá, era vidro com os ferrinhos do lado. Eu falei, nossa, vidro com chuteira de trava. Eu bati assim, falei, quer saber, eu vou subir aqui. Aí eu falei pro Blatter, Mr. Blatter, segura que eu vou subir. Ele, não, capitão, não, por favor, não. Eu, sim, me vou subir, Ele, não, eu sim. Falei pro Ricardo Teixeira, presidente, segura que ele vai subir. Ele, Cafu, pelo amor de Deus, não faz isso. Falei, segura aí. E era vidro. Eu coloquei o joelho bem devagarzinho, com medo daquilo quebrar, e subi. Quando eu subi, que eu dei uma volta, que eu vi aquele monte de flash, eu falei, meu Deus do céu, que isso? E aí eu vi o Pelé segurando a taça. Quando eu vi o Pelé segurando a taça, eu tive vontade de chorar. Eu falei, caramba, olha que linda ela brilhando. E aí o Pelé ia me dar a taça, eu falei assim, Pelé, espera. Olha, eu mandei o Pelé esperar. Eu mandei o Pelé esperar. Quando eu cheguei em casa, meu pai falou assim, o que você falou pro Pelé, filho? Eu falei, mandei o Pelé esperar, pai. Ele falou, você tá louco? Eu falei, pai, eu nem sabia onde é que eu tava, eu nem sabia o que eu tava vindo. Quando o Pelé veio com a taça que eu queria subir, eu falei, Pelé, espera. Eu mandei o Pelé esperar. Meu pai falou, você é louco mesmo. Eu falei, sou. Quando ele me deu a taça, que parecia um bebê, eu peguei ela assim, parecendo um bebê, antes de dar o beijo nela, eu falei, caramba, pra quem não ia ser jogador de futebol, que não tinha condições de ser jogador de futebol, que as pessoas jamais acreditaram, que falaram não várias vezes, tá erguendo a taça de campeão do mundo, cara. Coisa que só 4 pessoas mais fizeram. Bellini, Mauro, Dunga e Carlos Alberto. E eu, representando o Jardim Irene, tô levantando a taça de campeão do mundo. Quando eu beijei, que eu levantei, eu falei... Sabe aquela sensação de dever cumprido? Nós somos campeões do mundo, cara. Nós somos campeões do mundo. E quando eu levantei a taça, que eu olhei pra baixo, nosso time não tava olhando pra cima. Eles estavam se abraçando. Essa foto é uma das fotos que eu tenho no meu museu. Tá todo mundo se abraçando enquanto eu tô erguendo a taça. Eu falei, olha que coisa mais linda, cara. Então, aquele momento é o momento que você fala, vale a pena. Vale a pena ser campeão do mundo. Vale a pena abdicar de tudo para que você possa ter um único objetivo, que é ser campeão do mundo. Vale a pena você ficar 45 dias concentrado com um único objetivo de ser campeão do mundo. Porque eu falei para todo mundo, gente, vocês não têm ideia do que é ser campeão do mundo. Eles acham que tem ideia do que é ser campeão do mundo. Não. Quem não foi campeão do mundo não tem ideia do que é ser campeão do mundo. É o ápice para nós, cara. É tudo que qualquer jogador de futebol almeja. Ser campeão do mundo. Imagine ser campeão do mundo sendo capitão e levantando a taça. Representando aquele bairro lá no Jardim Irene, aquele famoso Jardim Irene que sempre me deu força. Cara, não tem sensação maior, melhor
e mais importante do que você ser campeão do mundo. Eu imagino que não. Cafu, cara, a gente começou falando aqui sobre as coisas, um pouco, assim, algumas façanhas que você teve ao longo da carreira, né? A gente pode falar, por exemplo, que você bom, você foi escolhido pela galera da France Football como o lateral direito, ganhou a bola de ouro do Dream Team, de lateral direito, né? Com atletas que participaram dessa eleição, atletas a partir de 1950, e esse prêmio foi em 22, não foi? 22. Cara, isso é muito grande. Eu não sei se é... Porra, eu acho que isso daí é mais legal do que ganhar a bola de ouro mesmo do ano, não é? Igor, na realidade porque você ser escolhido entre os melhores laterais da história do futebol é algo impressionante. Não tem preço, não tem palavras que possa justificar tamanho que é essa grandeza de ser reconhecido como o melhor lateral da história de todos os tempos. Tu se acha o melhor lateral da história de todos os tempos? Cara, eu me acho um lateral que cumpriu com as minhas funções. Eu me acho um lateral que disputei todos os títulos que disputei e um lateral que, quando me pediram para fazer algo, eu procurava sempre fazer aquilo que eu tinha que fazer de melhor. Então, eu me acho um bom lateral. Acho que eu cumpri muito bem a minha função como lateral, porque nós tivemos grandes laterais na história do futebol brasileiro. Nós tivemos Carlos Alberto, Leandro, Jorginho, o Júnior. Nós tivemos laterais que realmente fez história no futebol brasileiro. O Josimar, que teve uma passagem muito rápida também. Mas eu acho que eu cumpri bem a minha função em relação a esses grandes nomes que eu falei aí. Longevo também. Tua carreira é de 35 anos, você falou. 35 anos. Só na seleção brasileira eu fiquei 16 anos. Eu fiquei de 90 a 2006. Então foram 16 anos tendo que mostrar que eu tinha que estar ali, tendo que mostrar a cada jogo que eu merecia estar ali naquela posição. Você ficar 16 anos na seleção brasileira não é fácil. Não. Você disputar 4 Copas do Mundo seguidas com a camisa da seleção brasileira em um país de 220 milhões de brasileiros que todo dia aparece grandes jogadores, não é fácil. É determinação, é comprometimento, é força de vontade, é abdicar de muitas coisas para que você possa ter sucesso na sua carreira. Então, quando eu vejo lá atrás que eu fui o único atleta a disputar 3 finais de Copa do Mundo, eu falo, poxa, todo o sacrifício que eu fiz para chegar lá valeu a pena. Quando tu olha para trás para tua carreira, bom, claro que tem orgulho, você acabou de falar de toda a renúncia que precisa fazer, e tu também falou que, eu fazia lá, os caras me pediam as coisas, eu dava o meu melhor para fazer. O segredo tá aí, tá em ter bons técnicos, tá em ouvir, ser um bom ouvinte. Qual que é o segredo para... Porque assim, você além de tudo era rápido pra caralho, fundamento bom, não sei o quê, mas a gente conhece jogadores, já vimos jogadores que têm características, os caras são muito bons com a bola, mas eles não conseguem ter essa consistência que tu teve. Cara, o segredo é o treinamento. Isso é fato. O treinamento te leva quase à perfeição. Mesmo treinando, talvez não chegamos à perfeição, mas o treinamento é de extrema importância, é fundamental. E outra, se adaptar, escutar e executar, que é o principal. Porque às vezes nós queremos que o treinador vá se adaptar no nosso esquema tático, vai se adaptar no nosso esquema, não. Somos nós que temos que nos adaptar no esquema do treinador. Porque o treinador não pode fazer um esquema para 11 jogadores. Então ele monta o esquema dele e nós temos que nos adaptar nesse esquema. E eu sempre tive essa facilidade. Eu procurava sempre entender o que o treinador queria, o tipo de treino que ele estava dando e da maneira com que ele queria que nós desempenhássemos dentro de campo. Isso é uma base que ele passa do esquema tático que ele quer. Agora, a parte da execução é nossa. A parte de chutar no gol é minha, a parte de cruzar é minha, a parte de defender é minha. O treinador não pode fazer isso por mim. Então, o poder de decisão dentro de campo acaba sendo nossa. E eu falo que uma coisa que é muito importante. Quando você fala os melhores, nós temos que ser os melhores naquilo que nós fazemos. Eu procurei sempre ser o melhor naquilo que eu estava fazendo. Eu sabia que eu não ia ser o melhor centroavante, não ia ser o melhor meia, não ia ser artilheiro, mas o melhor lateral eu queria ser. Então eu treinava para que eu pudesse sempre estar no topo dos melhores laterais. Isso, se ele pedisse para eu treinar
40 minutos, eu iria treinar 40 minutos. Se pedisse 50 minutos, eu ia treinar rindo 50 minutos. Se falasse pra mim depois do treino do Cafu, vamos cruzar umas 15 bolas? Com o maior prazer, eu vou cruzar 15 bolas. Porque eu sabia que além de eu estar treinando, eu estava aperfeiçoando. E eu estava melhorando algo que eu sabia que poderia melhorar. Então, é você querer se adaptar no esquema do treinador e querer melhorar. Porque a maioria dos jogadores que chegam hoje chega meio com vício, né? Achando que já sabe tudo e que não precisa escutar mais nada, que já sabe como fazer determinadas coisas. Mas às vezes a gente escutar, pelo menos a base que o treinador quer, é fundamental. Porque a execução, eu falo para todo mundo, a execução final é nossa. Não é o scout, não é o staff, não é o computador, não é o robô que vai falar para mim, Cafu, chega na linha de fundo e deita o corpo para cruzar a bola. Não, sou eu. O poder de decisão é nossa. Entendi. E você falou uma parada interessante aí sobre como a galera nova talvez chegue mais sabendo tudo ou achando que sabe tudo e tudo mais. Tu consegue identificar alguma diferença principal entre Cafu de 25 anos e os caras que estão hoje aqui no auge de 25 anos? Tem algumas diferenças, né? É um espaço de tempo longo e esse espaço de tempo longo ali a gente consegue imaginar que, pô, o jeito de lidar com a coisa pode ser que seja diferente. Eu suponho que com todo esse tesão que você tinha de treinar, inclusive para se manter em alta performance, estando 16 anos na seleção, porra, eu acho que eu consigo afirmar aqui com segurança que tu ama futebol e que tu amou futebol a tua vida inteira. E às vezes eu tenho a sensação que a galera ama mesmo a grana. Não é que eles não gostam de futebol. Chegaram ali pelo amor ao futebol. Não dá pra ser diferente, eu imagino. Mas a grana, a fama, o status, essas coisas, assim, tudo isso coloca o atleta no risco de subir a cabeça, se tornar um babaca. O risco, Igor, tem. O risco é fato. Tem. Por quê? O que me difere da maioria das crianças da periferia? Pobre, negro, simples, humilde, as condições precárias, social, cultural, sociocultural, educacional. Não tinha quase nada disso. Mas o que me difere é o que eu queria. O que eu queria ser? Um jogador de futebol. O que eu queria ser? Vencer na vida. E eu sabia que através do futebol eu poderia resolver o problema da minha família. Eu sendo um jogador de futebol, meu irmão sendo um jogador de futebol, nós poderíamos melhorar as condições de vida da nossa família. E um outro fato eu sou apaixonado por futebol. Eu amo futebol, eu já amava futebol. Tanto é que quando meu pai falou, olha, um dos dois precisa abrir mão do futebol para ajudar na economia de casa. O meu irmão Maurício falou assim, olha, pai, vamos fazer o seguinte, eu vou ajudar o senhor no trabalho e deixo o Marcos. Ele falou, mas por quê? O Marco vive, ele respira, ele fala futebol, ele discute, ele conhece jogador, ele fala tudo, ele é apaixonado por futebol. Eu tenho certeza, e ele é muito dedicado, então tenho certeza que vai dar certo. Que ele vai ter uma sequência que talvez eu não vou ter essa sequência, talvez eu não vou ter essa paciência que ele vai ter. Ele via em você um tesão diferente. Ele já via, exatamente, ele já via em mim aquela vontade, aquela gana, aquela garra, aquela determinação para poder vencer. E ele sabia que se eu conseguisse vencer, eu jamais iria abandonar eles. E até hoje não abandonei. Então, talvez o que me difere da minha época para esses meninos de hoje, talvez seja isso. A vontade, o prazer, o apaixonado, ser apaixonado por futebol, fazer aquilo que você ama. Quando você faz aquilo que você ama, aquilo que você gosta, aquela coisa que você está apaixonado, você consegue fazer com mais naturalidade. E nós sentíamos realmente a dificuldade que nós tínhamos na nossa época de fazer um contrato grande. Eu comecei jogando futebol, ganhava ajuda de custo. Eu ganhava R$120. Era uma ajuda de custo por mês. Eu tinha que pegar 2 ônibus para ir treinar. Já foi o dinheiro, sinistro, Comeu e passagem já era. Já era, eu tinha que descer pela porta de trás, às vezes pular catraca, eu fazia um ou outro. Essa talvez é a diferença da nossa época, mas eu não gosto de comparar épocas e comparar gerações. Porque a nossa geração era aquela, como a geração de 1970, quando foi campeão, os caras falaram que ganhou um guarda-chuva. Então, quer dizer, era o que tinha na época. Na nossa época, nós ganhamos lá o gol do prefeito. Hoje, talvez eles possam ganhar uma Ferrari, mas são gerações e são épocas diferentes. Então, eu acho bacana essa evolução que teve o futebol. Mas eu acho legal também quando eu vejo jogadores comprometidos
com aquilo que faz, comprometidos com o futebol, comprometidos de ter grandes resultados. Não adianta nós falarmos hoje, poxa, mas hoje os jogadores de hoje em dia vivem mais como popstar do que jogadores. Cara, é porque hoje chegou a tecnologia, hoje chegou a selfie, hoje chegaram os comunicados, hoje chegaram a facilidade com que você tem de comunicar todo mundo, que na nossa época não tinha. Talvez se na nossa época tivesse toda essa tecnologia, nós poderíamos ser igual a eles. É muito relativo isso, e é muito fácil eu falar hoje, não, bom era na minha época. Bom era na minha época. Não, na minha época era bom, de verdade. Na minha época era maravilhoso, como era maravilhoso em 1970. Mas são períodos diferentes. 70 o dinheiro era um, e em 90 o dinheiro era outro, e em 2025 o dinheiro era outro. Então foi maravilhoso na nossa época, foi bom na nossa época. Porque muita gente fala assim, poxa, se vocês estivessem nessa época, hein, se vocês estivessem vivendo esse momento, eu falo para todo mundo, o meu momento já foi, cara. O meu momento foi quando nós fomos campeão mundial, quando eu levantei a taça de campeão do mundo, quando eu fui o único jogador na história a disputar 3 finais de Copa do Mundo. Cara, eu tô super feliz com o meu momento. Meu momento ficou e vai ficar marcado pro resto da vida na seleção brasileira. E o que eu passo para os meninos espero que o nome de vocês ficam marcados também para o resto da vida numa seleção brasileira. E como você fica marcado numa seleção brasileira? Conquistando título. Se você não conquistar título, você não fica marcado. Porque existe uma diferença muito grande entre passar pela seleção brasileira e ser campeão com a seleção brasileira. É o que eu te falei no começo, não existe ex-título. O título é para sempre. E talvez aí sim possa ser uma geração que venha a ser reconhecida mundialmente como campeão do mundo. Aí a vida de muita gente pode mudar. Aí muda mesmo. Muda porque eu sabia que a minha vida poderia mudar baseado naquilo que eu fizesse. Então o que eu fiz? Eu abdiquei mão de tudo. Falei, eu vou me dedicar à minha carreira de atleta. Porque existe uma diferença muito grande entre o jogador de futebol e o atleta profissional. Eu sempre quis ser um atleta profissional. O jogador de futebol joga até hoje com 55 anos. Eu vou lá, jogo, vou embora. Agora, ser atleta profissional é você abdicar de tudo em prol de um único objetivo. Qual que é o seu objetivo quando você está na seleção brasileira? Ganhar a porra da Copa. Cara, ser campeão do mundo. Não tem outro pensamento, não tem outra coisa que você não tem que pensar. Eu tenho que pensar, são 45 dias concentrado para uma Copa do Mundo, são 45 dias que eu vou pensar só em treinar, descansar, jogar e ser campeão do mundo. Acabou. Eu tinha esse pensamento, eu tinha isso comigo. E eu falava, caramba, eu sou novo, ganhei dinheiro, não tinha nada. O pouco que eu tinha, eu falava, eu tô rico. Eu falava, tô rico, nunca tive esse tanto de dinheiro na mão. E agora, o que fazer? Ganhar mais e conquistar mais. Aí eu coloquei metas, vou jogar até determinado período. Tu respeitou essa meta? Me respeitei. Boa. E dava para jogar mais. Mas eu respeitei. Eu falei, no máximo que eu vou jogar até 38 anos, 38, 40. E eu achei que eu ia jogar até os 40. E eu iria, só não joguei porque eu tive problema familiar.